nesta noite. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, boa noite a todos, amém? Viu como é que Marisete combinamos? Fomos bem parecidos com os traziam. Foi top. Deixa eu fazer uma pergunta: quantas pessoas estão nos visitando hoje? Levanta a mão para eu ver. Visitantes, tem alguém visitando a gente? Olha que legal. Eu queria pedir a você com muito carinho, se você pudesse colocar em pé, para receber o aplauso da igreja. Eu tenho que procurar a referência. Muito bem-vindo, você está recebendo carinho nosso. Nós admitimos que você não tem uma sala de visitantes aqui, mas a verdade é que essa sala de visitantes ela não está podendo ser usada nesse primeiro momento, devido à obra, então a gente não vai poder recebê-lo lá embaixo. Mas você é muito bem-vindo ao nosso meio e ficamos felizes de você estar aqui. Tem algum argentino aqui, não? Tem algum argentino? Não. Hoje, graças a Deus, graças a Deus a Argentina foi campeã. Eu torci para a Argentina, viu, gente? Aqui não sabe, torci muito para a Argentina. Mas eu pensei muito rápido, porque hoje não tem aquela montão de fumaça, não tem aquelas luzes piscando. Eu vou revelar para vocês, semana que passada foi complicado para mim. Quando eu subi o púlpito com aquela fumacinha, ele embaçou meu óculos. Na hora que embaçou meu óculos, eu não consegui enxergar o que estava escrito. Quando eu não consegui enxergar o que estava escrito, eu olhei para trás, uma luz branca me pegou. Tum! Agora quando eu pensei que ia cair aqui. Me segurei. Foi bravo a semana passada. Mas enfim, foi uma semana de festa, foi uma semana maravilhosa. E hoje a gente tinha muitas coisas, né? Nós não estamos preparando a liturgia, na verdade. Eu quero até pedir desculpa a vocês que a gente está ainda adequando a obra do templo. Mas vamos falar a verdade. A igreja está linda, não está? Amém ou não amém? E você é o responsável por essa grande bênção. Porque Deus usou você, nos usou também, usou toda a igreja, para que pudéssemos oferecer algo de muita qualidade. Nós temos muita qualidade neste lugar. E agora a gente tem que se preparar para isso. Se preparar nas ministrações, nas pregações, na direção. Semana passada foi um dia especial, lógico. E hoje, para mim, sendo bem honesto com vocês, para mim é muito especial. Vocês vão saber o porquê no decorrer da mensagem. Semana passada foi o lançamento oficial, né? Do louvor de Deus com o coração do boi, que a igreja está lançando, que é Ouve, Senhor, o meu clamor. E em breve nós teremos outros lançamentos, vocês vão estar cientes disso. E tudo que está sendo feito aqui é com primazia para a glória do nosso Deus, amém? Então, às vezes, tem pessoas que não entendem muito e a hierarquia nunca vai deixar de ser hierárquica na sua essência. Ok? Nunca hierárquica vai ser hierárquica na sua essência. Por quê? Porque tem pessoas que não entendem isso. A gente não pode perder a essência e ter o Espírito Santo no nosso meio. Então, tudo que está sendo feito aqui é motivo de agradecimento e glorificação a Deus. Nós somos gratos e glorificamos o nome dele através desse lindo templo que aqui está. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Então, o título da mensagem desta noite tem a ver com essa construção e tem a ver também com o templo que é o templo do Espírito Santo. Você pode acompanhar a leitura que está sendo projetada nos telões laterais. O título dessa mensagem é: a glória desta última casa será maior do que o da primeira. Ou a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo. Vocês estão parecendo que você do Brasil. Desanimado. Vamos dar uma torcida da Argentina que está animada. 1, 2, 3. A glória desse novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Aleluia. Queridos, essa mensagem Deus colocou no nosso coração já há alguns meses e ela vai ser ministrada exatamente hoje. Como disse, semana passada foi o dia que nós lançamos o CD. Mas a inauguração, para mim, para os membros da igreja, é data de hoje, 18 de dezembro. E vocês vão saber o porquê. Como introdução dessa mensagem, eu preciso dar para vocês um pano de fundo. O que estava acontecendo, porque a Geu vai falar sobre isso, porque Deus vai usar
o profeta Ageu falar sobre isso. Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus sempre sonhou e idealizou em se relacionar com o seu povo. Você é templo do Espírito Santo e você é alguém, você é um templo vivo que Deus quer fazer a habitação, quer se relacionar com você. Amém? Então balança a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, você é templo do Espírito Santo. Deus tem muito para você. A gente vai acertando a liturgia, no próximo vez, pelo amor de Deus, deixa esse negócio aberto. Eu vou pagar dele. Amém? A gente vai acertando. Enfim. O que acontece? Deus sempre teve esse desejo de se relacionar com o seu povo. Após o Egito, ou melhor, após Israel ser liberto do Egito, passar 40 anos peregrinando rumo à terra prometida. Deus então vai dar uma direção a Moisés e vai falar assim com Moisés: olha, eu quero que você construa um tabernáculo. Esse tabernáculo vai simbolizar, vai significar a minha presença no meio de vocês, porque eu estarei ali. E todas as vezes que vocês verem o tabernáculo, vocês vão remeter a minha presença. E assim foi. Quando Israel é liberto do cativeiro, vai em rumo à terra prometida, eles edificam o tabernáculo. Posteriormente, já na monarquia, quando Davi assume o reinado de Israel, ele continua com a tenda, que na verdade o tabernáculo nada mais era do que uma tenda móvel. E Davi permanece com essa tenda, com esse tabernáculo móvel. Mas Davi tem um desejo de construir o templo. Deus não permite. Deus concede a Salomão a incumbência de construir um templo. E Salomão constrói um majestoso templo que ficou marcado na história judaica. E este templo ele é destruído pelo Império Babilônico. A Babilônia, devido à desobediência de Israel, invade Jerusalém, toma o reino, que então estava dividido naquele momento, e eles vão para o cativeiro e lá ficam durante 70 anos. Após 70 anos, já a Pérsia domina a Babilônia, através de Ciro. E mais posteriormente, mais à frente, surge um rei chamado Dario. Esse rei, então, vai conceder ao povo judaico, à tribo de Judá e de Benjamim, que tem lá no Reino do Sul, e eles vão voltar para Jerusalém. Eles são libertos do cativeiro. E Deus levanta um homem em específico chamado Ageu. Ageu no hebraico significa Hagai. Muitos de vocês já ouviram falar do projeto Hagai. Então Ageu no hebraico significa Hagai. E o nome dele remete à festa. Pense nisso. Ageu, o nome dele vai remeter à festa. E era muito propício realmente levantar um nome com essas características, até porque era um momento de festa, era um momento de celebração. O povo estava feliz. E eu não estou, eu não consigo abrir essa garrafa. Eu sei. A gente vai acertando. Enfim, o povo estava feliz, o povo retorna. Então, Ageu recebe uma palavra. Ele vai transmitir essa palavra àquela nação que está liberta. E a palavra que Deus vai transmitir, está lá no versículo 1, na parte B, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. A profecia ela é direcionada a duas pessoas, basicamente. Zorobabel, que nasceu em Davi, ele era da descendência da linhagem de Davi, então ele assume a governança, o reinado
naquele momento, junto ao povo de Judá e aos sumos sacerdotes Josué, e não Josué que substituiu Moisés. A palavra é direta para esses dois. Tem um objetivo. O objetivo era priorizar a construção do templo. Mas Deus está colocando de uma forma muito clara no versículo 2. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Se Deus está falando isso, pode deixar projetado esse texto, por favor. Se Deus está falando isso, é porque esse homem não está feliz com essa postura do povo. Se Deus está colocando, se Ele está afirmando que o povo, Ele está afirmando que não chegou o tempo de reconstruir, existe uma inquietação, existe uma insatisfação de Deus. Por quê? Porque no tabernáculo, lembra que eu falei? O tabernáculo simbolizava a presença de Deus, o templo simbolizava a presença de Deus. E você não reconstruir o templo, você não edificar o templo conforme a orientação de Deus, é a mesma coisa dizer para Deus o seguinte: olha, o Senhor não tem primazia nesse lugar. O Senhor não tem importância nesse lugar. O Senhor está em segundo plano. Essa palavra indireta que a nação judaica estava levando para Deus. Essa é a interpretação de Deus. Porque é lógico, se a prioridade não é Deus, quem é a prioridade? Quem é a prioridade? Logo, a prioridade é outra. E às vezes nós temos tantas outras prioridades na vida, deixando tudo que é de Deus em segundo plano. E foi exatamente o que este povo faz. Depois de 70 anos, longe, Deus querendo se relacionar com eles, Deus solicitando que eles focassem no templo, que seria o lugar de habitação dele, seria o lugar de relacionamento dele que eles não fazem. E devido a isso, graves consequências surgem. E eu vou dizer uma coisa para você: temos que ser obedientes a Deus em tudo. Se a gente não for obediente, talvez algumas coisas possam acontecer e teremos consequências lamentáveis de diversas situações. Observe o que acontece com essa nação. Versículo 5, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que está acontecendo com vocês. Versículo 6, plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas não têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês nos colocassem em bolsos furados. Parece que existe uma similaridade do tempo de Ageu com os dias de hoje, não é verdade? Se você para analisar, se analisarmos, parece que existe uma grande similaridade do tempo de Ageu com os dias de hoje. Eles trabalhavam muito, mas colhiam pouco. Às vezes nós trabalhamos tanto, e trabalhamos tão pouco, não é verdade? Às vezes trabalhamos horas e horas, pensando que vamos ser recompensados por um bom salário, por uma boa gratificação, e acabamos não recebendo aquilo que a gente almeja. E se isso não bastasse, eles nunca estavam satisfeitos. Nunca. Eu vou dizer uma coisa para você: só uma pessoa insatisfeita também. Eu sempre procuro mais. E acho que isso é normal do ser humano, não estar satisfeito em determinadas situações. Tem muitas pessoas que se conformam, outros não. Por exemplo, esse templo, ele era belo, esse templo era muito bonito. Quantos estão aqui do segundo templo? Levanta a mão, para eu ver. Levanta bem alto. Vocês sabiam disso, vocês sabem disso. Vocês viram que era um bonito templo. Vocês viveram aquele templo com a gente, mas hoje vocês sabem que este templo realmente ele supera os outros em muitos aspectos, porque a gente nunca está satisfeito e queremos melhorar. E vamos continuar melhorando este templo e outras coisas mais para a glória de Deus, amém? Depois da glória de Deus por isso? Agora observe que além de plantar muito, colher pouco, de não saciar o que comem ou bebem, das vestes não estarem conforme deveriam estar, os salários deles desapareciam como se colocassem nos bolsos furados. Parece que isso acontece hoje com a gente, né? Você trabalha, recebe um salário, daí a pouco, no dia seguinte, você está durando o kit. Não sobra nada. Você só vê dívida. Você recebe o dinheiro, coloca no bolso, parece que vai tudo embora, e no dia seguinte as dívidas permanecem. Isso acontece com você, amém? Ainda bem que pouca gente disse amém, porque senão isso acontece comigo.
Então isso acontece comigo às vezes. A gente recebe a nossa grana, o nosso salário, e parece que o nosso dinheiro às vezes não multiplica. Vai pelo bolso, vai embora e só nos sobra endividamentos. E às vezes a gente não prospera financeiramente. Agora, para analisar. O povo judaico é o povo escolhido. O povo hebraico é o povo que Deus escolheu. Se você ler esse versículo, eu quero ler normalmente, plantam muito, mas não colhem, pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. É um problema atrás do outro. É uma situação caótica que só vai piorando. Mas o povo de Deus passa por isso. Um povo escolhido. O povo que Deus separou passa por isso. Talvez você pense, não, isso não foi Deus, foi o demônio, foi o diabo. É muito fácil, né, levar a culpa para o outro. É muito fácil a gente transferir a culpa dos nossos problemas, daquilo que a gente planta, para os outros. Seria muito fácil culpá-los aqui, Satanás, porque aquele povo era o povo escolhido, é o povo escolhido. Mas, de fato, a grande verdade é que Deus vai mostrar de tudo aqui. Deus estava por trás do palco de todo aquele acontecimento. E, intencionalmente, veja, o próprio Deus frustrava os esforços do seu povo. Ageu capítulo 1, versículo 9. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. O responsável por essa sequidão, o responsável por esse problemaço que a nação judaica estava passando, era o próprio Deus. Se você parar para analisar, foram 70 anos de opressão. Foram 70 anos em que eles estavam diante de um cativeiro, sendo escravos. E agora, eles poderiam respirar a mão de Deus sobre eles. Por quê? Por que isso aconteceu? Talvez essa seja a pergunta. Sempre a gente vai buscar um culpado. Sempre a gente vai transferir a culpa para o outro. E aqui, Deus está assumindo a responsabilidade, dizendo o seguinte: olha, vocês não estão sendo abençoados. E por vocês não estarem sendo abençoados, o que está por trás desse cenário sou eu. Deus está falando isso em outras palavras. Sempre, quando isso acontece com a gente tem por hábito transferir a culpa. Sempre o ser humano tem por especialidade transferir a culpa. Isso vem desde o Éden, não é verdade? Se você parar para analisar, Deus pergunta para Adão por que o pecado, ele disse, foi a mulher transferiu a culpa. É a mulher que tu me deste, jogou para Deus. A mulher diz, eu fui serpente. Não tem culpado, não tem culpado. A gente erra, a gente sempre vai buscar alguém que seja culpado. O diabo é culpado. Às vezes o diabo não tem culpa de nada. Ele reclama, estou eu? Sempre é muito fácil transferir a culpa para o diabo. E às vezes não é o diabo. Às vezes é o pai. Às vezes o culpado é a mãe. Às vezes o culpado é o filho. Às vezes o culpado é a filha. Às vezes o culpado é o patrão. Às vezes o culpado é o emprego. Mas nós nunca somos culpados. É muito fácil transferir a culpa. Nós somos artes desse tipo de transferência. Agora, nós precisamos entender que tem coisas que nós somos realmente culpados. Eu, por exemplo, sou culpado de várias coisas. Eu tenho um exemplo aqui na igreja de uma pessoa que eu rio muito por essa pessoa. Eu investi muito nessa pessoa. E um belo dia, terminei um gabinete com ela saiu. E mais uma vez eu quis facilitar um pouco a situação que aquela pessoa estava passando. E eu comecei a orar a Deus e falei assim, eu não consigo entender. Por que essa pessoa está passando por tal situação? E já várias vezes eu tentei e não consigo ajudar a resolver tal problema.
eu ouvi uma palavra assim, muito clara na minha mente. O problema não é ele, o problema é você. Eu sou o problema? Sim, você é o problema. Porque eu estou trabalhando nele e você está interferindo. Cuidado para você não ser empecilho na vida de alguém. Cuidado que Deus pode estar trabalhando na vida de alguém e você pode servir de empecilho, como foi o meu caso. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Da próxima vez que ele voltar, você sabe o que você vai fazer. Aí essa pessoa voltou. Um tempo depois me procurou, pastor, tudo bem, tudo bem. Estou precisando de uma ajuda assim, assado. Eu falei com ele, eu tenho uma palavra para você. Ele, poxa, que bom palavra você tem para mim. A palavra diz, a partir de hoje não conta mais comigo. Ele não assim, que isso? Que isso? Não, a partir de hoje você não conta mais comigo, porque o teu problema é com Deus. Então, queridos, às vezes a gente atrapalha o agir de Deus. Uma segunda e última experiência, para eu voltar ao texto, foi de um jovem que me procurou aqui também, e ele disse que ele ia receber uma herança muito boa. Ele falou assim, pastor, eu vou receber uma herança muito boa, queria que o senhor orasse por mim agora, e eu estou feliz, porque isso vai ser grande bênção na minha vida. Amém, em nome de Jesus, dobra o joelho aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu tenho teu filho, manto. Senhor, eu te peço, se essa herança for para ele se desviar da casa do Senhor, for para a maldição da vida dele, que não ia receber absolutamente nada. Meu Senhor! Ele olhou assim para mim. Eu só essa palavra de tratamento, exatamente isso. Eu fiz isso, entendeu? É isso. Não adianta a gente ter tudo aquilo que queremos ter na vida material e deixar de ter a presença do Todo-Poderoso em nossa vida. Então, balança a pessoa funcional de Gabriel. Deus te trouxe aqui para habitar do templo dele. Fala com as duas pessoas enquanto eu bebo água. Enfim, nós somos mestres em colocar a culpa nos outros, quando na verdade nós somos os verdadeiros responsáveis pela maioria das coisas que acontecem na nossa vida. Nós somos os verdadeiros responsáveis. Esse povo, eles eram a própria causa do desastre. O povo que saíra, que ficaram 70 anos do cativeiro, eles eram responsáveis por tudo aquilo que estava vindo sobre eles. Deus simplesmente quis acordá-los. Olha o que diz no versículo 10. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. É por causa de vocês. Talvez seja por causa de você. A igreja poderia estar melhor. A igreja poderia estar investindo, de repente, numa verdadeira transformação do bairro da freguesia, porque não no Rio de Janeiro, em outros lugares mais, talvez no centro de recuperação, em outras coisas mais que a gente tem interesse. Eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho certeza que eu ainda vou viver para ver esses sonhos sendo realizados. Em nome de Jesus, a IERJ vai ter uma escola secular, onde seus filhos poderão estudar. Em nome de Jesus, tem muita gente fazendo isso, e a gente não vai fazer diferente. Mas essa escola vai ter qualidade, como tudo que vocês estão vendo aqui. Não vai ser de qualquer forma. Eu estou grato desse sonho há muito tempo. Quantos estão gratos desse sonho comigo? Digam amém. Enfim, às vezes, nós simplesmente transferimos, mas nós somos os principais responsáveis. Sabe por quê? Porque não temos a prioridade em Deus. A prioridade é outra. E com esse povo não foi diferente. Versículo 9. A minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados em construir a casa de vocês. A vossa casa, as suas casas. Olha o que está dizendo. Repetindo, a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. Então, a prioridade do povo não era Deus. A prioridade do povo não era o templo, porque assim como foi no Antigo Testamento, desde o início do tabernáculo, do templo de Salomão, aqui a prioridade não é a casa de Deus, mas a casa deles. Eles saem do cativeiro, voltam para dentro de casa e estão mais preocupados
preocupados com o umbigo deles, com a beleza da casa deles. Eles estavam muito mais preocupados com os afazeres deles do que com a presença de Deus. Sinal disso é que Deus está falando: o meu templo continua em ruínas. Para Deus, sabe qual a mensagem que Deus está tendo? Eu estou em segundo plano. Eu não sou primazia desse povo. É essa mensagem que Judá, que esta nação está transferindo para, dando a Deus, mostrando para Deus. É um povo egoísta. É um povo que está pensando somente nele. E a grande verdade é que a maioria de nós também somos assim. Eu sou muito honesto em falar com vocês. Eu tenho total tranquilidade em falar com vocês sobre isso. Às vezes a gente não investe onde devemos investir. Investimos nos bares da vida para encher a cara. Investimos para pagar os shows, para frequentar os grandes boates, mas para pegar o nosso dinheiro e investir na casa de Deus, onde a casa de Deus possa investir em vida, isso não fazemos. Às vezes nós somos fiéis em determinadas coisas que não é para sermos fiéis. Às vezes somos sócio, torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e tudo mais, e deixamos de ser parceiros do Senhor. Tem gente que é sócio, torcedor, mas não é dizimista fiel. E é crente. O Deus dele é o Flamengo que está em primeiro lugar. Amém ou não amém? Deus não fala mais nessa igreja, né? Deus não fala mais aqui. Ninguém fica quieto nessa hora. Todo mundo fica quietinho. Enfim, fato é que a maior parte do nosso trabalho tem como prioridade construir coisas que nós queremos, em detrimento das coisas que Deus quer. A nossa prioridade, na maioria das vezes, é para o nosso umbigo e não para aquilo que Deus tem como prioridade para cada um de nós. O que precisa fazer então? Se isso está acontecendo com você, o que a gente precisa fazer? É reorganizar as prioridades. Diga comigo: eu preciso aprender a reorganizar as prioridades. Aí talvez você vai falar assim comigo: mas como eu vou aprender a reorganizar tudo isso? Existe uma questão teológica muito simples que vai te dar dois passos, dois caminhos que a gente pode reorganizar todas essas questões de prioridade. Elas possuem dois critérios somente. Jesus diz acerca dele, mas antes o profeta Ageu, através da profecia, no versículo 8, dá a dica: agora subam as colinas, Deus falando, tragam madeira e reconstruam minha casa, dela me agradarei. Diga comigo: agradarei e serei glorificado. Diga: glorificado. Então repita bem alto: agradar e glorificar. Mais uma vez: agradar e glorificar. Se nós tivermos o nosso pensamento agradar e glorificar a Deus em tudo que nós viemos a fazer, nós estamos estabelecendo uma ordem de prioridade agradável ao Senhor. Jesus fez exatamente isso. Ele agradou e glorificou o Senhor. Olha o que diz João capítulo 8, versículo 29, a parte B: aquele que me enviou, Jesus dizendo, está comigo, pois sempre faço o que lhe agrada. João capítulo 17, versículo 4, Jesus está falando: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Então a razão da nossa existência, a razão, balança o céu para que eu adora isso, balança ele, balança a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a razão da nossa existência é agradar e glorificar o nosso Pai. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Então, resumindo, tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos, tem que remeter à agradabilidade e à glorificação da nossa Deus. Tudo. Se você tem uma boa casa, a tua casa, glorifica a Deus através dela, porque foi Deus que te deu. Se você tem um bom carro, agradeça a Deus, seja grato a Ele e glorifica a Ele, porque foi Deus que te deu. Se você é um médico,
agradeça a Deus, agrade a Ele através da medicina. Se você é um advogado, se você é um empresário, agrade e glorifique a Deus através da sua empresa. Se você possui família, emprego e tudo mais, que nós possamos entender que nós temos isso e somos felizes por isso, nós possamos agradar e glorificar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Esses dois pilares precisam andar juntos. E foi exatamente isso que Deus está começando a fazer. Deus está insistindo com eles. Deus está insistindo com a nação. Vocês voltaram. O tempo continua em ruínas. Mas vem uma sequência em que Deus começa a mudar a mente do povo. Deus começa a mudar a estratégia. Deus começa a tocar na vida de cada um deles. Observe o que diz o versículo 12. Então Zorobabel, o grande sacerdote Josué e todo o remanescente do povo temeram e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. O versículo 4. Seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor. Versículo 14. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Houve um momento que Deus entrou em cena de essa obra para remover tudo. Ele falou: vai demorar uns 2 ou 3 dias, de jeito nenhum. Tem homens na sacada que virão para cá. Eles vão trabalhar e eu não sei que hora eles vão sair, mas uma coisa eu sei: isso vai ser feito em menos de uma semana para a glória de Deus. E sabe em quantos dias foi feito? O que eles levariam meses para fazer? Apenas um dia. Mais de 50 guerreiros vieram para essa casa e todos eles fizeram a diferença, porque havia uma unificação de propósitos. Parabéns, homens da IERP. Você pode aplaudir o nome dessa casa? Você pode dar glória a Deus pelo nome dessa casa? Todos começaram a trabalhar. E as mulheres? E as mulheres que vieram para cá para limpar, para tirar poeira, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu já, mulher está carregando, tentar carregar peso aqui. Tentaram fazer isso, lógico que a gente não deixou. Eu vi o pastor Anselmo se escamando, todo mundo trabalhando, ele quietinho. Pensa que me enganou, tadinho. Pegava um banco e sumia, desaparecia. Não estava no mesmo propósito. Mas quando vinha, desaparecia, pegava o carro e fazia alguma coisa, tadinho. Mas atrás a gente não entende isso. Tinha gente que estava sentado na cadeira. Eu até filmar um dia que pareceu isso aqui. Rui morto. Meu Deus!
Mas uma coisa é certa, essa igreja comprou a briga. Não teve mais divisão. Unificou todos os propósitos. E semana passada, demos um start pela glória de Deus, um novo tempo, uma nova história. A unificação de propósitos faz toda a diferença. Às vezes a nossa família dá errado por isso, que não existe unificação de propósitos. Às vezes a gente começa a ter problema em casa porque as ideias são muito divergentes. Precisa haver a convergência. Se não houver a convergência, vai ter uma divisão. O povo agora começa a ter uma unificação de propósitos. É um recomeço. Todos eles entram de tal forma que Deus fala assim, ó, mãos à obra, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fico imaginando Deus queria se relacionar com a construção do templo, era significativo para eles, era a presença de Deus, e Deus está incentivando, olha, mãos à obra, vai com tudo, porque eu quero estar com vocês, eu quero habitar com vocês. Imagina, que coisa linda! E o povo então compra essa ideia, as prioridades passam a ser invertidas novamente, agora a prioridade é a prioridade. É Deus em primeiro lugar, eles fazem tudo isso, e há um recomeço, existe uma transformação, porque eles receberam uma palavra profética. A palavra profética mudou a história de Judá. A IERC recebeu uma palavra profética e mudou a história da IERC. Quando você recebe essa palavra profética, entende que essa palavra é de Deus e segue o caminho, tudo muda. Foi um divisor de águas para aquele povo. Tudo começa a se tornar realidade. A presença de Deus volta. A primazia de Deus, da presença de Deus naquela nação, retorna. E em nome de Jesus, com a liberdade que o Senhor me dá, eu quero fazer algo aqui. Eu queria pedir a todos os membros da IERC, que eles que congregam na IERC, fiquem de pé, por favor. Todos são membros que congregam conosco. Senhor, suas mãos assim. Assim como o Senhor falou, por intermédio do profeta Ageu, ao povo de Judá, eu falo ao povo da IERC. Assim diz o Senhor: coragem, sejam fortes, mãos à obra, pois eu estou convosco, e a glória deste novo templo será maior do que o antigo. Pode glorificar o Senhor. Você pode glorificar a Ele. Você recebe essa palavra e diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu recebo essa palavra. Querido, em nome de Jesus, Deus não te chamou para você ficar inerte. Deus me coloca aqui com boca profética nesta noite para te dizer: mãos à obra. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E para concluir essa mensagem, eu quero dizer para você que nada disso vai valer a pena. Eu quero dizer para você, não adianta toda a beleza deste templo. Não adianta absolutamente nada. O que vai fazer toda a diferença neste lugar não é o lugar, mas quem está no lugar. Quem habita no lugar, quem está aqui, esse fará a diferença. Não adianta absolutamente nada, uma estrutura bela, mas vazia, sem vida. Eu quero dizer para vocês que essa estrutura é bela, é linda e é cheia de vida, porque o Espírito Santo habita nesse lugar. Sabe, queridos,
Não adianta nada ter esse belo templo, lindo, se esse templo estiver corrompido. Eu estou vendo vários templos aqui. Estou vendo vários templos. Olha para o lado, você vai ver um templo. Olha para o outro lado, olha para trás, olha para frente. Está vendo um templaço aqui, uma catedral. Eu estou em uma caceta, uma catedral. Eu tive que falar isso do Afonso, não posso falar mais. Emagreci, mas ainda está difícil. Olha para o lado, olha para o outro. Levanta sua mão assim e fala: você é templo do Espírito Santo. Diga para essa pessoa: você não veio aqui à toa. Diga: você não veio aqui à toa. Diminui essa voz, por favor. Levanta a mão, pastor líder. Primeiro Deus falou com o Zorobabel. Primeiro Deus trabalha com a liderança. Deus, líder dessa casa. Abençoa o povo. Vai para casa do trás, vai para cá. Deixa só os leques. Vamos aproveitar a estrutura. Abençoa o povo. Abençoa. Abençoa o ministério de louvor, abençoa o ministério de dança, abençoa as crianças, abençoa os nossos vizinhos. Abençoa. Os olhos podem ficar acesos. Querido, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz: nós não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vou repetir. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Deus te chamou para fazer de você a habitação. Deus te chamou para habitar em você. E quantos templos estão dilacerados? E quantos templos estão desanimados? Talvez você está aqui desanimado. Talvez você seja um templo dilacerado devido a inúmeras circunstâncias. Talvez você seja um templo sem vida, um templo traído, um templo triste, que acordar no dia seguinte é um grande desafio, porque a depressão te pega, balança você, desestimula você. Sabe, queridos, não está aqui projetado, mas depois você pode ler isso. Lá em Esdras, no capítulo 3, versículo 10 a 12, sabe o que acontece? Os alicerces desse templo tinham sido colocados. Os alicerces desse templo que foi pregado aqui no templo de Zorobabel, os alicerces tinham sido colocados. Só que durante 14 anos ninguém fez absolutamente nada. Só existia alicerce. E ninguém quis edificar o templo. Sabe, queridos, todos nós possuímos uma base. Você possui uma base. Você possui uma base cristã. Não adianta você estar aqui, você ouviu falar de Jesus. Eu sei que ouviu. Todos de alguma forma têm uma base. O grande problema daquele povo é que ninguém ousava construir o templo. Mas eu venho aqui usar, pedir a você precisa se reconstruir. Nós precisamos nos reconstruir. E o que temos construído sobre essas bases? Não adie o seu compromisso com o Senhor. E eu termino com uma curiosidade. Assim eu termino essa mensagem. Ageu capítulo 2, versículo 18, a parte A. Preste muita atenção nessa coincidência. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, Kislev. Assim, senhor? Eu liguei para ele, a gente foi no pagamento, professor de hebraico. Quando eu li isso, eu vi glória a Deus. E já tinha um tempo atrás, eu tinha que ter certeza. Pesquisei. Falei: não é possível. É muita coincidência. É muita curiosidade. Eu preciso passar. A curiosidade puxa coincidência, não pode ser assim. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, Kislev. Vocês acabaram de construir o alicerce do templo.
diz, Ageu, o mesmo versículo, na NVT e na nova tradução linguagem de hoje. Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Aleluia! Aleluia! Que dia é hoje? Que dia é hoje? Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem e vejam bem o que vai acontecer daqui para frente. Vejam bem o que vai acontecer daqui para frente. Eu quero dizer para vocês, nós estamos vivendo o que vai ser projetado agora. Nós estamos vivendo isso, mas olha o que vai ser daqui para frente. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as barreiras, as figueiras, as romandeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei, diz o Senhor. Aleluia! Glorifica a Deus, glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele. Eu digo que não existe coincidência. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, colocou na Marisete, também no coração da Marisete, abre a palavra do lado, abre a palavra do outro. Eu falei 24 do mês de Kislev. Que mês é esse? Que dia é esse? 18 de dezembro de 2022. Está marcado um novo tempo e uma nova história para você. Venha conosco, seja forte e mãos à obra, porque nós estamos aqui para adorar, para